A Grã-Bretanha e a França concordaram em trabalhar com a Ucrânia para interromper as hostilidades na guerra total de 3 anos do país contra a Rússia. A Turquia sempre apoiou a Ucrânia política e militarmente. O maior vizinho da Ucrânia na sua fronteira oeste é a Polônia. O país precisa se preparar para uma guerra total, mesmo enquanto fortalece o número de tropas na sua fronteira com a Rússia. A Ucrânia é absolutamente essencial para a Polônia, é extremamente importante para a região, com implicações globais. Antes de continuar com detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, dar seus comentários. Vamos continuar. Você está brincando com a Terceira Guerra Mundial. Você não tem as cartas certas agora. Você não está vencendo. Você não está vencendo isso. Você agradeceu alguma vez durante toda esta reunião? Nós demos a você, através desse presidente estúpido, 350 bilhões de dólares. Você conseguiria enfrentar a Rússia sozinho? Bem, você tem total apoio em todo o Reino Unido, e nós estamos com você e com a Ucrânia pelo tempo que for necessário. A Europa está em estado de emergência, buscando paz, ajuda militar e geral para a Ucrânia, ações de segurança contra a Rússia e planos abrangentes de defesa. O mundo inteiro está agora focado nas decisões que vêm da União Europeia. O fracasso da reunião Trump-Zelensky em Washington aprofundou a incerteza na guerra da Ucrânia, exacerbando as tensões globais e as preocupações na Europa. A Europa precisa agora definir uma estratégia comum para garantir sua própria segurança e manter seu apoio à Ucrânia em um momento tão sensível. As principais potências da Europa estão se reunindo em Londres para uma cúpula de emergência. O envio de tropas por países membros da OTAN para a Ucrânia sempre foi assustador para a Rússia, e isso se tornou uma questão sensível que surge regularmente. O conflito na Ucrânia já dura quase 3 anos. Os dois países tornaram-se muito proeminentes nessa questão sensível. O presidente Emmanuel Macron diz que a França enviará caças para Kiev e treinará milhares de soldados para ajudar o país a repelir a invasão russa. A Ucrânia precisa de toda a ajuda possível depois de quase 3 anos de guerra. O Bloco do Leste, a Europa Ocidental, os Estados Unidos da América, a União Europeia, a OTAN e muitos outros países e organizações internacionais estão fazendo esforços sérios para isso. O presidente da Ucrânia, Zelensky, realizou recentemente uma cúpula histórica com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. A reunião entre Zelensky e Trump, inicialmente destinada a finalizar um acordo que concederia aos Estados Unidos da América acesso aos minerais de terras raras da Ucrânia, transformou-se em um debate acalorado. A Ucrânia não obteve um resultado claro da reunião com os Estados Unidos da América em Washington. Isso impulsionou a União Europeia, especialmente o Reino Unido, a França e a Alemanha. Países como o Reino Unido, França e Alemanha declararam que estão ao lado da Ucrânia e continuarão a apoiá-la. De fato, no momento em que essas declarações foram publicadas, Zelensky já havia alterado sua rota para o Reino Unido após os Estados Unidos da América. O líder ucraniano cancelou todas as suas atividades nos Estados Unidos da América e seguiu para o Reino Unido. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, recebeu calorosamente o líder ucraniano Volodymyr Zelensky e o convidou para a reunião. A atitude positiva de Starmer em relação a Zelensky, após o difícil encontro nos Estados Unidos da América, chamou a atenção de todos. Keir Starmer falou sobre uma cúpula de líderes da União Europeia e expressou sua felicidade pela presença de Zelensky no Reino Unido. Esse foi o início de uma cúpula em Londres que marcou a história. Agora, vamos analisar qual foi o resultado dessa cúpula e qual será a posição da União Europeia no processo de paz da guerra entre Ucrânia e Rússia. Vamos dar uma olhada no que a União Europeia decidiu nessa importante cúpula no Reino Unido, aguardada ansiosamente por Zelensky. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, sediou a reunião na Lancaster House, uma mansão de 200 anos próxima ao Palácio de Buckingham. Líderes da Alemanha, Dinamarca, Itália, Países Baixos, Noruega, Polônia, Espanha, Canadá, Finlândia, Suécia, República Tcheca e Romênia participaram da cúpula. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, o secretário-geral da OTAN, os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho da Europa também estiveram presentes. Keir Starmer disse aos líderes, reunidos no domingo para uma cúpula sobre a guerra na Ucrânia, que eles devem continuar apoiando Kiev e enxergar esse momento como uma oportunidade única para a segurança da Europa. Falando na abertura da reunião, Starmer afirmou que a Rússia continua sua agressão implacável, mesmo enquanto fala sobre paz.
Ao lado do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e do presidente francês Emmanuel Macron, Starmer enfatizou que os três concordaram em trabalhar em um plano para encerrar a guerra e levá-lo aos Estados Unidos da América, que já discutiram a mediação de um acordo de paz. Starmer disse estar focado em ser uma ponte para reiniciar as negociações de paz e usou o colapso das tratativas como uma oportunidade para reengajar Trump, Zelensky e Macron, em vez de aumentar a retórica agressiva. A reunião em Londres ganhou ainda mais importância para defender e apoiar o aliado devastado pela guerra. A cúpula de domingo provavelmente incluirá discussões sobre a criação de uma força militar europeia a ser enviada à Ucrânia para apoiar um cessar-fogo. Starmer sugere que isso envolveria uma coalizão dos dispostos. Ele também quer que os Estados Unidos da América se envolvam novamente, dizendo que o primeiro-ministro do Reino Unido não confia no presidente russo, Vladimir Putin, mas confia em Trump. Starmer acredita que há intensas discussões para obter garantias de segurança dos Estados Unidos da América. Segundo Keir Starmer, se houver um acordo, se houver uma cessação das hostilidades, então ele deve ser defendido, pois o pior cenário seria uma pausa temporária, permitindo que o presidente russo Vladimir Putin retorne ao conflito. O primeiro-ministro do Reino Unido disse que isso já aconteceu no passado, que ele considera um risco real e que por isso, caso haja um acordo, é necessário garantir que ele seja permanente, não apenas uma pausa temporária. Starmer listou 3 elementos-chave para um acordo de paz bem-sucedido. Isso inclui armar os ucranianos para colocá-los em uma posição de força, incluir um elemento europeu para garantir a segurança e fornecer um respaldo dos Estados Unidos da América para impedir que Putin quebre suas promessas. Keir Starmer diz que todas essas 3 partes precisam estar no lugar, e ele está trabalhando arduamente para colocá-las juntas. O recente pacote de ajuda de 2,8 bilhões de dólares do Reino Unido para a Ucrânia pode ser usado para a missão de armamento no plano. Após essa reunião organizada por Starmer, Zelensky recebeu amplo apoio de líderes europeus, incluindo essa importante ajuda. O apoio financeiro em grande escala também foi discutido após a reunião. Cerca de 200 bilhões de euros em ativos russos confiscados estão na agenda para a Ucrânia. Como o objetivo imediato das reuniões em Londres é manter a Ucrânia em guerra para que ela possa negociar de uma posição de máximo poder, essa quantia parece ser suficiente para cumprir esses objetivos por um certo período de tempo. Com a cúpula organizada pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, a Ucrânia pode ter ganho uma série de vantagens, incluindo esse enorme orçamento. Além do Reino Unido, também houve países da União Europeia que deram muito apoio a Zelensky. Um desses países foi a Alemanha, como mencionamos. Após a visita do presidente ucraniano ao Reino Unido, declarações muito importantes foram compartilhadas do lado de Berlim. A Alemanha apresentou um pacote surpresa de ajuda para a Ucrânia. Após a escalada das tensões entre Kiev e Washington, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, declarou que os adicionais 3 bilhões de euros em ajuda que o governo de Berlim fornecerá à Ucrânia devem ser enviados com urgência. O apelo de Baerbock por ajuda segue uma reunião sem precedentes em 28 de fevereiro, quando o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, se enfrentaram no Salão Oval. Annalena Baerbock também pediu para a Alemanha reconstruir imediatamente seu apoio à Ucrânia. Como um segundo passo necessário, a ministra alemã pediu que a cúpula da União Europeia em 6 de março aprove um pacote abrangente de ajuda financeira para Kiev, incluindo assistência humanitária, econômica e militar. Baerbock também pediu que a Alemanha, França, o Reino Unido e a Polônia concordassem em fornecer à Ucrânia armas de longo alcance. A ministra acredita que esses passos ajudarão a Ucrânia a continuar resistindo à agressão russa, apesar do anunciado ou possível cancelamento da ajuda dos Estados Unidos da América, e garantirão uma paz justa em vez da rendição. Essas declarações sinalizaram um reavivamento do apoio impecável da Alemanha à Ucrânia. Na verdade, a Alemanha tem sido um dos países líderes, junto com o Reino Unido e a França, não apenas em termos de apoio, mas também no envio de tropas para a Ucrânia. Se você se lembra, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha disse que seu governo estava aberto à possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia em caso de um acordo de paz.
Espera-se que o mais recente plano da Alemanha de enviar tropas para a Ucrânia seja muito mais intenso em função dessa situação. Os países europeus também apoiam o plano da Alemanha de enviar tropas para a Ucrânia e travar uma guerra conjunta com a OTAN. A França, em particular, foi uma das principais protagonistas no envio de tropas para a Ucrânia. O presidente francês Emmanuel Macron iniciou o debate sobre o envio de tropas para a Ucrânia em uma reunião dos aliados de Kiev em Paris, em fevereiro, o que foi fortemente oposto por alguns países europeus. Na verdade, a Alemanha estava entre eles. Após a visita do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, à França para as comemorações de 11 de novembro, a ideia de enviar tropas para a Ucrânia foi revivida. O Reino Unido e a França estavam em discussões para cooperar no envio de tropas para defender a Ucrânia, a fim de criar um núcleo forte de aliados na Europa, com foco particular na Ucrânia e na segurança mais ampla da Europa. Isso estava de acordo com as declarações feitas pelo ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, durante sua visita a Londres. Quando questionado sobre a possibilidade de enviar tropas francesas para o campo de batalha, a cooperação entre Paris e Londres dessa forma deve ser saudada, ao mesmo tempo em que se urge os aliados ocidentais a não definirem ou expressarem linhas vermelhas em seu apoio à Ucrânia. O Ministério das Forças Armadas da França e o Palácio do Eliseu ainda não deram luz verde para o envio de tropas convencionais ou contratantes privados. Mas por vários meses, tais propostas claramente estavam sobre a mesa. Uma delas diz respeito ao Defense Council International, principal operador do Ministério das Forças Armadas, para monitorar contratos de exportação de armas francesas e transferir o know-how militar relevante. O Defense Council International é 55% propriedade do Estado francês. O Defense Council, 80% composto por ex-militares, estará pronto para continuar treinando soldados ucranianos na Ucrânia, como já faz na França e na Polônia. Se necessário, esse conselho também poderia proteger equipamentos militares franceses enviados para Kiev. Para isso, a Babcock International, já presente na Ucrânia, se aproximou do Defense Council para compartilhar as instalações locais da Ucrânia. Essas propostas do Ocidente, no entanto, foram uma grande fonte de inspiração para a Turquia, que afirmou que se alinhará com os Estados Unidos da América e fará todos os esforços para acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. O governo em Ankara fez o movimento que o presidente russo Vladimir Putin menos esperava e seguiu a ideia mencionada pela primeira vez pelo Reino Unido e pela França para acabar com a guerra. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou que mobilizaria uma missão de paz após reuniões recentes com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Erdogan chocou o mundo ao anunciar que poderia enviar pacificadores para a Ucrânia. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan reiterou o compromisso de Ankara com a integridade territorial e a soberania da Ucrânia, que ele disse serem inegociáveis, falando em uma coletiva de imprensa em Ankara após seu encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Nas palavras de Erdogan, a Crimeia deve ser completamente da Ucrânia e os passos necessários devem ser tomados para alcançar isso. E o caminho para alcançar isso é através do Mar Negro. Portanto, se o líder turco Erdogan deseja preparar o terreno para o retorno da Crimeia aos ucranianos, ele precisa fortalecer a Marinha de Kiev. Em seu relatório anual de 2024, a Babcock anunciou que estavam sendo feitos esforços para criar um local de apoio técnico na Ucrânia, incluindo o reparo e a reforma de veículos militares. Contratantes americanos agora poderiam operar abertamente na Ucrânia e manter equipamentos militares enviados para Kiev dos estoques dos Estados Unidos da América ou aliados, como os F-16 e os sistemas de defesa aérea Patriot. Agora, a França, com o apoio do Reino Unido, está considerando proteger e manter armas francesas na Ucrânia para o mesmo propósito. Dentro das Forças Armadas da França, especialmente o Exército, há cada vez menos relutância sobre o papel que o pessoal militar do país pode desempenhar na Ucrânia, especialmente após o fim das hostilidades. O chefe do Estado-Maior do Exército, General Pierre Schill, confirmou a possibilidade dessas garantias de segurança oferecidas por uma coalizão da OTAN ou por coalizões de propósito específico, e, portanto, de algum tipo de contribuição francesa. Da mesma forma, o setor do Reino Unido está trabalhando arduamente com seu exército. O Reino Unido, juntamente com seu setor militar,
admitiu ajudar os ucranianos a desenvolver suas próprias armas. Em resposta a uma pergunta de um membro do parlamento, Starmer enfatizou que eles fizeram sua própria contribuição sem entrar em detalhes. De acordo com analistas, a ajuda do Reino Unido estava especificamente relacionada ao desenvolvimento de drones de longo alcance, que têm atacado a Rússia há vários meses, criando sérias dificuldades para Moscou. Essa ajuda é uma área sensível para os aliados, que têm pressionado os limites da guerra conjunta desde o início do conflito. O Reino Unido tem tido um grande número de conselheiros militares na Ucrânia desde 2014, um fato que não passou despercebido pelos russos. O embaixador da Rússia no Reino Unido, Andrei Kelin, sugeriu que o Reino Unido agora está diretamente envolvido nesta guerra. Andrei Kelin provavelmente se referia ao uso de mísseis Storm Shadow em ataques contra a Rússia. Com tais acusações, a questão das consequências está se tornando cada vez mais aguda, em um contexto onde os europeus estão sendo forçados a se envolver cada vez mais no conflito. De acordo com Elie Tenenbaum, um pesquisador do Instituto Francês de Relações Internacionais, pode não ser fácil para os europeus enviarem contratantes para a Ucrânia, como os americanos fizeram, nem que seja por questões de seguro e financeiras, mas eles podem vislumbrar outros modelos. Segundo ele, em caso de um acordo de cessar-fogo, seria tecnicamente possível enviar tropas convencionais para a Ucrânia para garantir a segurança do país e o cumprimento do cessar-fogo pela Rússia. Essas tropas seriam deslocadas para o leste da Ucrânia, respaldadas por um sistema de proteção aérea e naval ainda indefinido, e não pelo artigo 5 da OTAN, que obriga os países da aliança a retaliar em caso de ataque. O plano de Elie Tenenbaum tem grande apoio na França. O lado alemão confirma todo esse apoio à Ucrânia e afirma estar a bordo. Simultaneamente ao apoio do governo de Berlim aos esforços da União Europeia, também está realizando um trabalho crítico para desenvolver sua própria indústria militar nacional. De acordo com os alemães, são necessárias mais dinâmicas militares de dissuasão para parar os russos. Para isso, a Alemanha está forjando parcerias sólidas com os principais fornecedores globais de defesa, particularmente evidente no desenvolvimento de artilharia, onde os esforços são particularmente intensos. Recentemente exibida no Eurosatory, a Rheinmetall apresentou o GMARS, um MLRS desenvolvido em colaboração com a Lockheed Martin, que supera o HIMARS americano. De fato, a capacidade industrial alemã, em termos de defesa, é a inveja do mundo. Além dos sistemas de artilharia, esse processo também inclui veículos blindados. A Alemanha está, sem dúvida, na vanguarda da produção de veículos blindados. Os veículos blindados alemães se destacam em proteção, mobilidade e eficiência. Eles também são fortemente blindados e oferecem proteção excepcional, enquanto seus sistemas de rastreamento têm se mostrado repetidamente de importância crítica, demonstrando mobilidade tática superior. Sua tecnologia avançada de automação aumenta ainda mais sua eficiência, oferecendo desempenho imbatível. Apesar das críticas sobre seu peso e custo, essas características são compensações essenciais pela proteção superior que oferecem. As indústrias alemãs relatam que nenhum dos 16 sistemas PH-2000 fornecidos à Ucrânia foi perdido, tornando-o um dos sistemas de artilharia mais poderosos. No entanto, é importante reconhecer que esses sistemas sofisticados são projetados para forças militares avançadas. Dadas as exigências de manutenção e a expertise necessária para sua operação, a qualidade inevitavelmente tem um preço. De fato, os sucessos comprovados dos veículos blindados alemães na Ucrânia levaram alguns comentaristas de outros países a recomendar fortemente a produção de tanques alemães para necessidades de defesa nacional. Por exemplo, o território do Reino Unido tem muitos tanques principais de batalha e infraestrutura de produção insuficiente. Muitos comentaristas, portanto, veem o Leopard 2 produzido pela KNDS como a solução perfeita. Enquanto a segunda rodada de negociações entre os Estados Unidos da América e a Rússia era aguardada com ansiedade, na outra frente, a União Europeia estava fazendo preparativos para uma possível situação de paz. A ala da União Europeia convocou os líderes dos Estados-membros e adotou o 16º pacote de sanções contra a Rússia. O objetivo era acabar com a guerra o mais rápido possível, restringindo a Rússia economicamente. Além das sanções contra a Rússia, o Reino Unido e a França reconsideraram a ideia de enviar tropas para a Ucrânia. Essas propostas do Ocidente, no entanto,
tem sido uma grande fonte de inspiração para a Turquia, que afirmou que se alinhará com os Estados Unidos da América e fará todo o possível para acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. O governo de Ankara fez um movimento que o presidente russo Vladimir Putin menos esperava, e seguiu a ideia mencionada anteriormente pelo Reino Unido e pela França para acabar com a guerra. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou que mobilizaria uma missão de paz após reuniões recentes com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Erdogan chocou o mundo ao anunciar que poderia enviar forças de paz para a Ucrânia. A Turquia pode se juntar a uma missão de paz na Ucrânia como parte dos esforços de cessar-fogo de Trump com Putin. O presidente Recep Tayyip Erdogan levantou essa possibilidade em reuniões separadas em Ankara com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Mais recentemente, após negociações entre as delegações dos Estados Unidos da América e da Rússia em Istambul, Erdogan chocou até mesmo a União Europeia com sua decisão. A decisão dramática de Erdogan de implantar tropas colocou a Turquia em uma posição crítica, potencialmente aliviando a carga de aliados europeus como o Reino Unido e a França, que estão planejando uma missão liderada pela Europa na Ucrânia. Já o presidente Erdogan manteve fortes laços com a Ucrânia e a Rússia e desempenhou um papel fundamental na negociação do agora extinto Acordo do Grão do Mar Negro. Agora, com o plano de implantação de tropas, podemos ver a Turquia como um ator mais profundo no terreno. Claro, a Turquia tem condições. O governo de Ankara anunciou que não implementará o plano de implantação de tropas, a menos que faça parte de tal acordo. Mas, se as condições forem atendidas, não haverá obstáculo para isso. Os lados ucraniano e dos Estados Unidos da América parecem bastante satisfeitos com essa decisão. Na verdade, oficiais ucranianos já estão compartilhando informações sobre a capacidade da Turquia de realizar atividades importantes nesse sentido. Um oficial ucraniano próximo às negociações confirmou o apoio da Turquia à soberania e à integridade territorial da Ucrânia, sugerindo que Ankara poderia fornecer garantias credíveis e aplicáveis de paz e segurança. Mas quando a União Europeia se une, sob o mesmo teto, as falhas gradualmente desaparecem e o resultado é uma força formidável. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, provou isso com sua recente cúpula. Agora, a União Europeia tem um plano de paz a ser apresentado aos Estados Unidos da América. A principal pauta da cúpula liderada pelo Reino Unido é a continuação do apoio militar à Ucrânia e o fim definitivo da guerra. Apenas um dia antes dessa cúpula, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reuniram com urgência. Como resultado da reunião entre Starmer e Zelensky, o Reino Unido anunciou que forneceria à Ucrânia 8 bilhões de dólares em apoio. Vamos assinar o Acordo Extraordinário de Aceleração de Receita Reino Unido-Ucrânia. Claro, isso é além dos 3 bilhões de libras por ano em apoio contínuo do Reino Unido à Ucrânia. Já sabemos que o Reino Unido decidiu enviar tropas e aviões Typhoon para a Ucrânia. Com essas ações, o Reino Unido está quase desafiando Moscou. Qual será o impacto desses desenvolvimentos globais na segurança e nos equilíbrios europeus? À medida que as cartas estão sendo redistribuídas no palco mundial, como o apoio de Londres à Ucrânia mudará o equilíbrio? O Reino Unido chegou a um acordo com Kiev para fornecer à Ucrânia um empréstimo de 84 bilhões de dólares garantido por ativos russos congelados. O empréstimo, sob a iniciativa de aceleração de receita extraordinária do Grupo dos Sete, foi assinado durante a visita de Zelensky a Londres para se encontrar com Keir Starmer. Starmer disse a repórteres em uma conferência de imprensa com Zelensky que o Grupo dos Sete está ao lado da Ucrânia. Você tem total apoio de todo o Reino Unido. E estamos com você, com a Ucrânia, por quanto tempo for necessário. A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, e o ministro das Finanças da Ucrânia, Serhiy Marchenko, assinarão o acordo bilateral Reino Unido-Ucrânia. Serhiy Marchenko disse que o Reino Unido continua a defender a Ucrânia. O acordo de hoje, que contribui para o fortalecimento das capacidades de defesa da Ucrânia, confirma isso. O empréstimo será usado para a compra de equipamentos de defesa que atendam às necessidades da Ucrânia, informou o Ministério das Finanças. O empréstimo de 26 bilhões de libras fortalecerá a capacidade militar da Ucrânia e será reembolsado com os lucros de ativos soberanos russos sancionados. O empréstimo demonstra o compromisso do Reino Unido com a defesa da Ucrânia.
Uma Ucrânia forte é vital para a segurança nacional do Reino Unido. O empréstimo total será usado para compras militares para fortalecer as defesas da Ucrânia, com o primeiro lote sendo disperso para a Ucrânia na próxima semana. A obrigação da Rússia, sob a lei internacional, de pagar pelos danos que causou a Ucrânia é clara, e este acordo do Grupo dos Sete, respaldado pelos lucros de ativos russos estatais sujeitos a sanções, esse é um passo importante para garantir que isso aconteça. O financiamento será fornecido em 3 pagamentos anuais iguais de 750 e 2 milhões de libras. O anúncio do acordo de empréstimo se soma ao compromisso do Reino Unido de fornecer assistência militar à Ucrânia, um compromisso de 3 bilhões de libras por ano. O empréstimo segue o compromisso do governo do primeiro-ministro de aumentar os gastos com defesa do Reino Unido para 2,5% do produto interno bruto até 2027. E, se as condições econômicas e fiscais permitirem, aumentar os gastos com defesa para 3% do produto interno bruto no próximo parlamento. Além desse apoio financeiro, a administração de Starmer abriu a porta para apoio militar e de armas. Em janeiro, Zelensky e Starmer assinaram um acordo de parceria de 100 anos durante sua reunião em Kiev, no dia 16 de janeiro. O acordo abrangente cobre cooperação nos setores militar, energético, científico, cultural, econômico e outros. Também tem se falado por meses sobre o envio de aviões de combate Typhoon britânicos para a Ucrânia e o envio de mais de 10 mil soldados de paz para a Ucrânia. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou que está pronto e disposto a enviar tropas britânicas para a Ucrânia para aplicar qualquer acordo de paz. Starmer disse que qualquer papel em ajudar a garantir a segurança da Ucrânia ajuda a garantir a segurança do nosso continente e deste país. Esta foi a primeira vez que o Sr. Starmer afirmou abertamente que está disposto a enviar tropas britânicas para a Ucrânia. Quando o presidente francês Emmanuel Macron levantou pela primeira vez a possibilidade de enviar soldados de paz ocidentais para a Ucrânia no ano passado, a ideia foi rejeitada por outros aliados. Mas ela ganhou força nos últimos meses, especialmente antes da posse do Sr. Trump. Por outro lado, o Reino Unido está disposto a entregar aviões Typhoon para a Força Aérea Ucraniana, mas isso exigiria um plano de longo prazo, incluindo treinamento de pilotos, infraestrutura logística e aquisição de peças. Se o Reino Unido der o sinal verde, somos capazes de adaptar nossos pilotos em pouco tempo, disse Kiev. Ter jatos Typhoon voando sobre a Ucrânia poderia proporcionar uma defesa muito mais eficaz e talvez uma capacidade ofensiva contra as forças aéreas russas. Claro, também existe o risco de uma grande escalada entre a OTAN e a Rússia. No entanto, o Reino Unido parece estar mais próximo de dizer: vamos entregar os Typhoon se necessário, ou pelo menos iniciar um processo de treinamento de pilotos, em vez de adotar uma postura hesitante como nos debates sobre devemos ou não entregar F-35 vindos dos Estados Unidos da América. A Rússia, por outro lado, caracteriza os movimentos da Grã-Bretanha como uma agressão. Segundo declarações de Moscou, o Kremlin considera a alocação de ativos russos congelados por Londres à Ucrânia uma violação clara da lei internacional. Da mesma forma, a possibilidade de o Reino Unido enviar tropas para a Ucrânia levou a imprensa russa a comentar que Londres está brincando com fogo. Embora Londres não tenha confirmado oficialmente o envio total de tropas para a Ucrânia, parece estar determinada a enviar treinadores, assessores e unidades de operações especiais. Isso não significaria uma guerra direta com a Rússia, mas de fato apoiaríamos a capacidade de defesa da Ucrânia, diz o governo de Starmer. O Reino Unido também está tentando tomar a iniciativa no campo diplomático, organizando uma cúpula de líderes sobre a Ucrânia. A cúpula encerra uma semana movimentada de diplomacia para o primeiro-ministro. O primeiro-ministro está aumentando os gastos com defesa do Reino Unido e viajou para Washington, D.C., para conversas produtivas com o presidente Trump, para apoiar a segurança do Reino Unido e da União Europeia. O primeiro-ministro se reuniu novamente com o presidente Trump e com o presidente Zelensky após os eventos da reunião do presidente em Washington, D.C. Esta manhã, o primeiro-ministro recebeu a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni em Downing Street e depois apareceu na cúpula no centro de Londres. Os líderes da Dinamarca, Países Baixos, Noruega, Polônia, Espanha, Finlândia, Suécia, República Tcheca e Romênia também estão participando da cúpula.
Também se sabe que o ministro das Relações Exteriores da Turquia estará presente na cúpula. O primeiro-ministro britânico também convidou a secretária-geral da OTAN, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e o presidente do Conselho Europeu Antônio Costa. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Olaf Scholz e o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau se encontrarão com os líderes mais tarde durante a cúpula. Esta cúpula de líderes europeus é de grande importância para a paz na Ucrânia. Os líderes europeus devem priorizar o apoio militar e aumentar a pressão econômica sobre a Rússia para fortalecer a posição da Ucrânia. As conversações também se concentrarão em garantir um acordo de paz duradouro, assegurando a Ucrânia em sua soberania e integridade territorial, com o objetivo de alcançar uma paz estável e justa. Além disso, os líderes europeus discutirão formas de garantir a segurança da Ucrânia no longo prazo, sem deixar de lado as preocupações com o impacto econômico das sanções contra a Rússia e as implicações geopolíticas de um conflito prolongado. A ideia central da cúpula é fortalecer a capacidade da Ucrânia de se defender e se recuperar dos danos causados pela invasão russa. A União Europeia, juntamente com outros aliados, buscará encontrar soluções diplomáticas que possam proporcionar uma saída pacífica para o conflito, ao mesmo tempo em que garante a segurança e a estabilidade de toda a região. Além das questões militares e econômicas, a cúpula também abordará o apoio humanitário necessário para ajudar os milhões de ucranianos afetados pela guerra. A reconstrução da Ucrânia após o conflito será um ponto-chave nas discussões, com ênfase na recuperação das infraestruturas danificadas e na restauração da normalidade social e econômica. Ao mesmo tempo, os líderes estarão cientes de que qualquer avanço em direção à paz requer compromissos difíceis, tanto da Rússia quanto da Ucrânia. A União Europeia e seus aliados, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos da América, estarão à frente de esforços para mediar as negociações e garantir que qualquer acordo de paz seja viável e sustentável. Esta cúpula também representa um marco significativo na política de segurança da Europa, com a União Europeia desempenhando um papel mais ativo na gestão de crises internacionais e na promoção de um sistema de segurança coletiva mais robusto e eficiente. Os resultados dessas discussões poderão moldar o futuro da região e influenciar as relações internacionais por muitos anos. A cúpula também trará à tona a necessidade de reforçar as capacidades de defesa da Europa, especialmente em face da crescente ameaça russa. A União Europeia está cada vez mais consciente da importância de ter uma defesa comum mais eficaz e de se tornar menos dependente de aliados externos, como os Estados Unidos da América, para garantir sua segurança. Isso pode envolver a criação de uma força militar europeia integrada, mais recursos para o fortalecimento das defesas nacionais dos países membros e uma maior colaboração em áreas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias militares. Além disso, as discussões também terão foco nas sanções econômicas contra a Rússia, com a União Europeia e seus aliados buscando aumentar a pressão sobre o Kremlin. A questão das sanções será delicada, pois, embora sejam vistas como essenciais para enfraquecer a capacidade militar russa, elas também têm um impacto direto nas economias dos países da União Europeia. Como resultado, os líderes precisarão encontrar um equilíbrio entre manter as sanções e evitar danos econômicos maiores para a região. A reconstrução da Ucrânia, após o fim do conflito, será um dos maiores desafios a longo prazo. A União Europeia está se preparando para ser uma das principais fontes de ajuda financeira e técnica, com planos para financiar projetos de infraestrutura, garantir a reconstrução das áreas devastadas pela guerra e ajudar na integração da Ucrânia em instituições europeias, como a própria União Europeia. A adesão da Ucrânia à União Europeia se tornou uma prioridade. E embora seja um processo longo, as reformas necessárias para alcançar esse objetivo estão sendo discutidas de forma intensiva. Finalmente, a cúpula de líderes europeus também será uma oportunidade para reforçar as relações diplomáticas entre os países membros da União Europeia e outros aliados como o Reino Unido, os Estados Unidos da América, o Canadá e outros países da OTAN. A solidariedade entre esses países será crucial para garantir que a Ucrânia tenha o apoio necessário para se defender contra a agressão russa e, eventualmente, para garantir a paz duradoura na região. Em última análise, a cúpula poderá ser um momento decisivo não apenas para a Ucrânia, mas para a segurança e estabilidade de toda a Europa.
estabelecendo as bases para uma ordem internacional mais cooperativa e menos vulnerável a ações unilaterais de países que buscam desestabilizar a paz global. E você, o que pensa sobre essa questão? Este vídeo chegou ao fim. Obrigado por assistir. Agradecemos se puder indicar sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para se manter informado sobre novos vídeos. Obrigado por nos acompanhar. Até breve.